Graça e paz, meus irmãos, por graça e misericórdia do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunindo-nos para cultuarmos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aprove ao Senhor que estivéssemos com vida e que chegássemos a mais um momento de estarmos reunidos em culto como igreja. A Igreja Batista em Parque dos Camargos se reúne de forma digital, ao vivo, para exaltarmos, glorificarmos o santo e eterno nome do Senhor e também proclamarmos a salvação em Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia e o favor que Deus tem para com cada um de nós. Nós louvamos a Deus por isso. E eu quero, neste momento, estar orando. E na oração também estarei intercedendo pela vida do irmão Marcos, da irmã Regina e dos seus familiares que foram acometidos pelo Covid-19. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em cuja presença estou, em cuja presença estamos, e buscamos a face do Senhor para expressarmos o nosso amor, a nossa gratidão e a liberdade que temos de acesso ao Senhor por intermédio da oração, por intermédio da Tua Palavra, pela fé que temos no Senhor Deus Todo-Poderoso e em Cristo Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Venho nesta hora, ó Deus, em primeiro lugar agradecer-te pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela família, pela igreja, pelo teu povo espalhado sobre a face da terra, por tua bondade infinita. E quero te agradecer também, Senhor Deus, pelo cuidado dispensado aos teus servos acometidos desta enfermidade tão terrível e da graça do Senhor derramada sobre a vida deles. Ó meu Deus, eu te louvo e exalto e glorifico o teu santo e excelso nome, meu Deus, por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia e por intervenção do Senhor de curar, de manter a vida. Senhor Deus, eu te louvo e exalto e te suplico, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, que se for possível, que o Senhor possa estar afastando, Senhor Deus, esta enfermidade que assola a humanidade, no nome de Jesus, se essa for a sua vontade, mas contudo seja feita a tua vontade no céu e na terra, porque a tua vontade é soberana, porque o Senhor é soberano e tremendo. Eu oro, agradecido que sou, no santo e eterno nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso eterno e amado Salvador. Amém, amém. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amados do Senhor, nós estamos estudando a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5, e estamos nos versos 20 e 21 de João, onde a partir do 17 nós começamos a tratar da atividade celestial que ultrapassam as leis humanas.
E vocês, os que nos acompanham e leem e estudam a palavra de Deus conosco, pode ver que quando nós terminamos a mensagem de domingo próximo passado, falávamos acerca da unidade da deidade de Cristo e de Deus, da unidade de Cristo e de Deus, porque no 19 traz correlação com o capítulo 10 do versículo 30 do mesmo evangelho, quando diz, porque tudo o que ele faz, Deus faz, o Filho faz igualmente. Amados de Jesus Cristo, nós podemos ver aqui, neste versículo 19, o poder da voz de Cristo. Os religiosos não compreendiam o que Cristo falava, porque o que Cristo falava estava além daquilo que eles haviam aprendido na sua religião. A religião muitas vezes mostram coisas momentâneas, temporais. Mas o que Cristo está mostrando, o que Cristo está falando, excede, ultrapassa aquilo que a mente humana pode compreender. Então, quando nós começamos a estudarmos a palavra de Deus, e vamos a fundo na palavra de Deus, e observarmos o que é o caminho de Deus e o caminho dos homens, então aí nós começaremos a entender o que é que Cristo está falando. O que Cristo fala gera no coração dos judeus ódio, revolta, ira, mas ele está falando de coisas que ele sabe, de coisas que ele conhece. Então eu quero ler para os irmãos aqui agora, na palavra, o versículo 20 e o versículo 21, que está escrito o seguinte: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E no versículo 21, porque assim como o Pai vivifica os mortos e lhes dá a vida, o Filho vivifica aquele que quer. Então, amados de Jesus Cristo, nós podemos ler este texto e não compreendermos a magnitude dele, a grandeza deste texto e daquilo que Jesus Cristo está dizendo, não só para os religiosos daquela época, não só para os judeus, mas para todos quantos tivessem contato com a sua santa e eterna palavra, para que pudessem ter as escamas dos olhos caídas dos seus olhos, para que pudesse haver nitidez de enxergar o plano de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, a maravilha de Deus, a atividade celestial em curso, em pleno andamento. Então, quando nós lemos aqui este amor externalizado do Pai para o Filho, nós podemos ver aqui dois aspectos já neste primeiro ponto que destacaremos. E o primeiro ponto é obediência, isso mesmo, obediência. O amor está intrinsecamente relacionado na obediência, assim como nós vimos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o esvaziamento do Deus Salvador na obediência de cumprir
o querer de Deus para a obra salvífica, o plano de salvação de Deus, que ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Amados, Jesus Cristo, Deus Filho, que está dizendo em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos unidade perfeita, distinta, que nós já tratamos do 17 ao 19 do capítulo 5. Agora nós vemos aqui a manifestação de Cristo, do poder da voz de Cristo, tentando fazer com que o judaísmo pudesse erguer os olhos e, na observância da palavra e do conhecimento da palavra, ter uma extensão da visão celestial, porque olhavam muito para as coisas terrenas, para as coisas que eles adicionaram ao decálogo. Então, o que Jesus está lhes falando e está lhes mostrando é algo que eles não compreendem. E Jesus Cristo faz isso no amor que une ele e o Pai a ele. E esta revelação que Jesus Cristo está fazendo aqui, que ele lhes mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então, eles não compreendiam o que Jesus Cristo estava lhes dizendo. Obras maiores do que estas. Obras maiores do que curar um homem aleijado. Obras maiores do que esta, do que o sábado. Obras maiores do que esta, de andar sobre as águas. Obras maiores do que estas, do que multiplicar pães e peixes. Obras maiores do que estas, de cegos enxergarem, de mortos ressuscitarem. Obras maiores do que esta. E quando ele está falando que para que vos maravilheis, é do propósito futuro das ações poderosas e tremendas, celestiais, eternas e santas. Então, na obediência do amor que ambos nutrem um pelo outro e praticam o amor na prática real e literal da essência do amor que une Deus Pai e Deus Filho, que em João capítulo 5, lá à frente, no verso 28 e 29, ele começa usando a mesma frase, para que vos maravilheis, e aqui ele está dizendo, no 5:28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, ainda não aconteceu, acontecerá. Ele está falando que é alguma coisa no futuro. Então ele está dizendo, em que todos os que estão mortos, os que estão sepultados, os que morreram, ouvirão a sua voz, ouvirão a voz de Deus, e o poder da voz de Cristo operará na vida dos que morreram em Cristo, que estão com Cristo, assim como aquele ladrão recebeu dele a promessa de estar com ele no paraíso. Você pode ver que o assunto sai de um sábado
de poder curar no sábado, de transgredir a lei do sábado, ele vai lá na frente, lá na ressurreição dos mortos nele, Cristo, e nos mortos sem ele, em Cristo, e no arrebatamento da igreja. Então, nós vemos aqui, nesta palavra, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e aqui fala acerca da ressurreição da vida. O que quer dizer? O que está dizendo? Ressurreição da vida. Daqueles que receberam a vida eterna por graça e misericórdia de Deus, pela salvação que está em Cristo Jesus, o nosso eterno e amado Senhor e Salvador. Então, está sendo tratado aqui de vida em Cristo, depois da morte. Amados de Jesus Cristo, e não vos maravilheis disto, está tratando também da ressurreição dos mortos para a morte, mortos para a vida e mortos para a morte, a segunda morte. Então, amados do Senhor, aí nós podemos olhar para o texto e vermos porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele conhece todas as coisas e criou todas as coisas, assim como nós já vimos lá no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3 do Evangelho de João. Então aqui a palavra mostra a divindade, o poder, a grandeza de Cristo como Deus Salvador, e em João capítulo 1 mostra ele como Supremo Criador, e mostra em Filipenses 2, de 5 e diante, pede de sorte que em nós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma forma de ver, a mesma forma de enxergar e a mesma forma de compreensão, no ver, no entender, no guardar no nosso coração, é que nós podemos ver aqui que mesmo depois de morto, aquele homem ouviu o poder da voz de Cristo, aquele aleijado lá em Betesda, levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, ao poder da voz de Cristo, levanta-te, alguém que está 38 anos aleijado. É uma ação de milagre, de maravilha, poder tremendo. Mas o poder de Cristo não para aí, porque na sua deidade ele é Deus, e ele está falando aqui do poder que a sua voz tem de ressuscitar os mortos. Isto mesmo, de ressuscitar os mortos, tanto os que são para a vida eterna, como os que são para a perdição eterna. Grande e tremenda palavra, grande e tremendo poder, grande e tremenda glória, majestade de Jesus Cristo. E em João 5:29, que não vos maravilheis disto, das coisas que são vistas humanamente, mas das coisas que se verão ainda, e que nós veremos, tanto nós que recebemos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, e recebemos vida eterna em o seu nome, e recebemos a salvação, e se eventualmente viermos a morrer, como todos vamos morrer, e ainda que seja de Covid-19, um dia, pelo poder da sua voz, nós ressuscitaremos e nos encontraremos com ele no ar, pelo poder da sua voz. E pelo poder da sua voz, segundo a palavra, a Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos. Então,
tudo o que é humano e que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, com o poder, a grandeza do tremendo e majestoso Jesus, majestoso Salvador. Olha só o poder da voz dele, o poder de divisão, de separação. Olha, a ressurreição dos mortos acontece em duas etapas. A primeira é a ressurreição dos salvos em Cristo. Mas o poder da voz dele faz separação. Bom, agora só os que foram lavados no sangue do Cordeiro e que têm as suas vestiduras salpicadas com o meu sangue. Então, o poder da voz dele, ele divide mortos para a vida e mortos para a morte. Porque em seguida da ressurreição, da primeira ressurreição, da qual o salvo participará, do que você participará, irmão em Cristo, do que eu participarei, não por mérito meu, mas por graça e misericórdia de Deus, e pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo poder da sua voz, os salvos de todos os tempos, de todas as épocas, que morreram em Cristo, ressuscitarão. Então, e os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida plena, da vida eterna, da salvação em Cristo. Isso é importante o crente saber, e tem uma importância muito grande, porque o que fez com que, ou o que fizera, ou o que faziam os judeus procederem daquela forma, é que eram adeptos religiosos e amantes da religião, mas não conheciam a Deus, como há muitos religiosos hoje que praticam aquilo que está no estatuto e no regulamento interno da igreja, como uma instituição religiosa que tem a garantia das nossas leis, mas desconhecem o plano salvífico e a grandeza do poder de Deus, o plano de redenção, o plano de salvação e a extensão deste plano. Aqui Jesus está falando aos judeus que quer matá-lo. Então, a ressurreição aqui está além daquilo que os judeus, com o poder da religião, têm para fazer. E qual é esse poder? É matar. E por que quer matar? Porque ele curou no sábado e agora ele está se fazendo igual a Deus. Mas ele não está se fazendo, ele é Deus. Jesus é Deus. Isso é tremendo, isso é grande, isso é maravilhoso. E você deve compreender a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. É por isso que ele termina o verso 20 dizendo, não vos maravilheis. E começa o 28, não vos maravilheis disso. O arrebatamento que os salvos verão e participarão. Olha, a audição, ela não se encerra com a decomposição do corpo, porque não decompõe a alma. O homem, em essência, corpo, alma e espírito. Então, aquilo que não tem ouvido, ou o aparelho de audição, o cérebro se deteriorou. Isso que temos como vida não existe. Há sequidão, há ossos secos. E nós podemos voltar lá para Ezequiel, capítulo 37, no vale de ossos secos. Então, aquele reboliço que aconteceu na ressurreição acontecerá. E se eu estiver morto e você estiver morto, nós ouviremos a voz de Cristo, porque é uma voz poderosa, é uma voz tremenda,
é uma voz que transforma mortos em vivos, com o corpo glorificado. E eu vos falo isso espiritualmente, e espero que vocês possam compreender no nome de Jesus Cristo. Nós podemos vermos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, nós podemos estar vendo o que a palavra de Deus está a nos falar acerca do arrebatamento. Olha só: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos mortos, acerca daqueles que foram campo de vermes e estão ressequidos em ossos secos agora, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Entra aqui esperançar em Deus. Entra aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, é o versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer a Ele. É acerca do que Jesus está falando, e os religiosos não estão compreendendo e querem matá-lo. Mas a morte e a vida são a mesma coisa para Deus. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então, primeiro vem a ressurreição dos mortos, depois o arrebatamento da igreja. Nós, os que estivermos mortos, se essa for a nossa condição, o nosso estado, ressuscitaremos com Ele. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, Paulo faz um complemento daquilo que Jesus Cristo está nos falando. Não vos maravilheis disto, porque o mesmo Senhor, esse mesmo Senhor que está falando aos judeus, esse mesmo Senhor que foi crucificado, que verteu todo o seu sangue, que morreu e ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitando, e que está à direita de Deus o Pai, ele descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o nosso Senhor nos ares. Amados do Senhor Jesus Cristo, não vos maravilheis. Quando estamos falando acerca do não vos maravilheis, resulta no que Paulo está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros. E nunca foi tão importante esta palavra, o verbo consolar, hoje. Porque muitas pessoas estão morrendo agora. E há uma temeridade muito grande. Há um medo de morrer muito grande. Há pessoas que nem estão indo cultuar. E pode ser que percamos muitos irmãos do convívio com a igreja neste momento. Porque as pessoas, elas vão para todos os lugares. Mas para ir para a igreja há uma ação temerária, perigosa. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, servos do Altíssimo, a morte e a vida para Deus são as mesmas coisas.
A mesma coisa. Então, Jesus trata disso aqui em João, capítulo 5, versículo 20 e 21, e não vos maravilheis disso, que é João 5, 28 e 29, e aqui a explicitação de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, nós vemos tudo isso, tudo o que Jesus diz, deve ser analisado, devido ao poder da grandeza dele, Deus, deidade. Jesus é Deus, e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe por que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele já te conhecia, meu irmão, ele já te conhecia, minha irmã, ele já sabia quem era você, e ele morreu no seu lugar, ele verteu o seu sangue para te salvar. Então em Cristo você tem vida, em Cristo você tem o selo. Você, assim como Paulo, traz no seu corpo as marcas de Cristo. Nós não temos o sinal da besta na nossa testa. Nós temos as nossas vestes salpicadas do sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você deve compreender isso e não temer a morte. Você deve confiar em Deus. Você deve esperançar em Deus e não apostatar e não desistir, porque assim como o Pai vivifica os mortos e lhes dá a vida, o Filho vivifica aqueles que quer. Ao poder que Cristo tem na sua palavra, na sua voz de comando, aquele que quer, aquele que veio a ele, aquele que o recebeu, aquele que o buscou, aquele que o aceitou como o único suficiente Salvador, aquele que creu que ele é o supremo Senhor e Salvador da humanidade, aquele que entregou a sua vida passada, presente e futura aos cuidados dele, aquele que pela fé creu no Senhor Jesus Cristo e recebeu a salvação. Então, a importância daquilo que Jesus está falando e mostrando aqui em João capítulo 5, nos versos 20 e 21, e que nós estamos vendo de forma textual e expositiva. Grandeza de palavra. E você deve se apropriar pela fé, amado. Você deve crer, meu querido. Você deve entregar-se a Jesus, de corpo, de alma e de espírito. Você deve confiar, porque Deus é verdade absoluta. E Cristo diz que Ele é o caminho. E Cristo diz que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que ninguém vem ao Pai, senão por mim. É a opção que Ele vivifica aquele que Ele quer. Então, amados de Jesus Cristo, esperancemos em Cristo, confiemos em Cristo. A ressurreição a primeira ressurreição da vida vindoura. Nós estamos, não é que estaremos, estamos espiritualmente vivos, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós estamos espiritualmente vivos e não veremos a morte. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós morremos fisicamente, mas nós não morremos espiritualmente. Então, ao som do poder da palavra de Cristo, chamando os mortos para a vida eterna com Ele, no reino eterno dEle, e não é aqui na terra, não é aqui neste mundo, como os russelitas e os TJs falam, que nós habitaremos aqui na terra. Não. Se habitássemos aqui na terra, Ele da terra nos chamaria, nós não encontraríamos com Ele nos ares, para estarmos com Ele, para depois podermos reinarmos com Ele, durante 1000 anos, escatológico. Então essas questões
Elas vão muito mais além daquilo que estamos falando. É muito grande a palavra de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. Amados de Jesus Cristo, é necessário compreender. E todas estas coisas, elas só são possíveis porque o pai ama o filho e o filho ama o pai. Isso igualmente, na mesma proporção. E mostra aqui o amor de Deus na misericórdia, desse Deus misericordioso. Amados de Jesus Cristo, o arrebatamento dos salvos. E se ele diz na sua santa e eterna palavra, pela fé eu creio na palavra de Deus. E aí você pode dizer, mas como é que você crê se foi homem que escreveu? É verdade, foi homem, porque Deus veio buscar o homem e inspirou o homem pelo Espírito Santo. E essa palavra aqui é de Deus Salvador, é do homem Deus, do 100% homem, que conhece as coisas celestiais, porque ele é celestial, ele veio dos céus buscar e salvar o que se havia perdido e está revelando. Esta é uma palavra de revelação do que Cristo irá fazer, além daquilo que ele fez, que é só sinais e maravilhas, curas e milagres. É mais do que isso. Então, estas questões, em vez de fazer com que os religiosos compreendessem, ainda o odiavam ainda mais. E eu lhe pergunto, meu querido, minha querida, qual é o seu sentimento com relação a Jesus Cristo? É de amor ou é de ódio? É de amor porque ele faz a ressurreição e aqueles que estão mortos ressuscitam? Ou é de ódio porque ele faz uma separação entre os que creram nele, os que o receberam como Senhor e Salvador? E olha que aqui é além da religião, tá? Aqui não tem denominação. Aqui é naquele que ele quer. Não é aquilo que a religião quer que você queira, ou vice-versa. Não. Aqui é o que ele quer, como é manifestado no versículo 21. E nós continuaremos estudando a palavra de Deus no Evangelho de João, porque ainda nós veremos a continuação do diálogo de Jesus Cristo e a sua manifestação e o seu poderio e a sua grandeza tremenda, majestosa e maravilhosa, e daquilo que ele sabe. Ele sabe porque ele vive, ele sabe porque ele é supremo Criador e organizou todas essas questões e as organizou temporalmente. E ele sabe cada tempo, cada momento, cada situação, cada condição. E as pessoas de geração em geração, crendo e morrendo, um dia ouvirão a voz de Cristo como a voz de som e alarido de trombetas, e ressuscitarão. Esse é o Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O nome dele é Jesus Cristo. E você pode entregar a sua vida a ele. E você pode recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E você pode confiar a sua vida passada, não passada como as pessoas dizem das outras vidas, mas anteriormente ao hoje, ao agora, o que você já viveu e como viveu, e ele não olha para isso. Ele te ama e morreu no seu lugar, e verteu o seu sangue para purificar os seus pecados. Você não vai ter mérito nenhum, mas é nos méritos dele, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom, dádiva, supremacia de Deus, que te alcança e que te salva. E o que você precisa fazer para receber a salvação em Cristo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você precisa receber a salvação em Jesus Cristo.
Entrega a sua vida a Jesus, confia em Jesus, a sua eternidade. Você vai querer receber a Jesus e recebendo Jesus por intermédio da fé, tê-lo como seu único suficiente Salvador e receber vida e receber salvação e ter vida eterna em Cristo. E se eventualmente você morrer antes da ressurreição, porque eu creio que nossa geração é a geração da ressurreição, creio nisso, por todas as coisas que estão sendo descortinadas aí, e agora para a organização desse governo mundial, mas é palavra para uma outra hora, nós já tratamos disso lá no Apocalipse, mas a salvação, filho, a vida eterna, que a Igreja Católica não dá, que a Igreja Batista não dá, que a Igreja Adventista não dá, que a Assembleia de Deus não dá, que igreja nenhuma na face da terra dá, que religião nenhuma dá, nem o judaísmo, nem os maometanos, nenhuma religião tem salvação. A salvação vem de Cristo e Ele dá a quem Ele quer. E Ele chama na eternidade quem Ele quer. Na eternidade para a vida e na eternidade para a morte eterna. Então você pode receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Você não quer receber a Jesus Cristo como seu Salvador? Você quer orar comigo, entregando a sua vida a Jesus? Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu tenho ainda muitas dificuldades em crer, mas eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e aos teus cuidados. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e me salva. Eu quero ouvir a tua voz na ressurreição dos mortos e me encontrar contigo nos ares. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Não se esqueça, meus queridos e minhas queridas, de abrirem as suas salas de vídeo e também de compartilhar com os amigos e parentes das suas mídias. E também não se esqueçam de estar chamando as pessoas para verem e ouvirem na Rádio 7 BPC, cujo o endereço web é www.radio7ibpc.com. E que Deus abençoe a todos e que Deus vos abençoe, vos guarde, vos guie e vos ajude no vosso caminhar. Eu preciso de vocês para alcançarmos mais vidas para Jesus Cristo. Que poder tem esse Jesus? Não vamos permitir que as pessoas partam para a eternidade sem Deus e sem salvação. Nós cremos em Cristo, nós temos a Cristo, nós pertencemos a Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até amanhã, se Deus nos permitir.